A gente vai falar hoje sobre, talvez seja o maior avivamento que tenha acontecido tanto em período quanto reconhecido historicamente. Acho que todo mundo, quando fala de avivamento, lembra do avivamento de Azusa, acho que quase instantaneamente. Então, foi um avivamento que teve um contexto da época muito forte, que foi de segregação racial, que a gente vai falar um pouco também sobre as leis que se tinham na época, e também sobre um homem muito usado pelo Senhor e a maneira humilde como ele se sentiu ao ser usado pelo Senhor. Foi algo muito importante. Então, começando, página 87, então, no estudo. Então, começando com algo que aconteceu antes do avivamento, que foi a partir do ano de 1900, que foi o Charles Parham. Ele foi um evangelista americano muito conhecido na época, a partir de 1900, que foi o fundador da Escola Bethel. A Escola Bethel é muito conhecida hoje, acho que até o Wesley, ele participa de algumas ministrações lá e fala bastante dessa escola. Ela é conhecida também por ser fruto de alguns avivamentos lá nos Estados Unidos e por ter também defendido os dons espirituais numa época que não se tinha muitos dons. Então, junto com a esposa dele, a sobrinha, no Kansas, o Charles, ele simplesmente funda uma escola bíblica porque ele percebe que havia ali naquele contexto uma falta de escolas e estudos sobre os dons espirituais. Então, ele cria essa escola e a escola tinha como fundamento obedecer e viver os mandamentos de Jesus, com foco central em oração e batismo no Espírito Santo. Só que ainda quando ele funda essa escola, ele ainda não tem aquele certo insight de Deus do que ele pensava sobre o batismo no Espírito Santo. Não sei se vocês quiserem ver na linha do tempo depois, que o Dani vai colocar, tem a foto dele para vocês verem. Então, essa escola da Bethel, ela fica muito famosa nos Estados Unidos, tanto que o Charles, depois ele começa a fundar as escolas da Bethel em outros estados. Então, nesse começo, algumas pessoas começam a simplesmente sentir muita sede de Deus e começar a estudar com ele lá. Então, durante uma das aulas, ele simplesmente chega para os alunos dele e fala assim: vou passar um trabalho para vocês. E ele pergunta para eles assim: qual é a evidência do batismo pelo Espírito Santo? E eles ficam meio assim, sem conseguir entender, porque talvez até hoje a gente nem pense qual seria a evidência do batismo do Espírito Santo. E naquele momento ele fala para que eles estudassem e lessem a Bíblia para que se tivesse a resposta. Só que o Charles já tinha um entendimento do que seria. Ele tinha falado que Deus revelou a ele que a evidência do batismo pelo Espírito Santo era o falar em línguas. E muito se estudava sobre Atos dos Apóstolos naquela época. Então ele passa aos seus alunos que a evidência do batismo pelo Espírito Santo é o falar em línguas. Então os alunos ficam assim impactados com as aulas que ele começou a dar sobre o assunto e eles passam a orar para que se tivessem manifestações espirituais desse mesmo tipo na escola. Então, no culto de virada dos anos de 1900 a 1901, uma menina chamada Agnes Osman, ela pede para que o Charles orasse para ela, para que ela recebesse do Espírito Santo a mesma coisa que eles estudavam. Então, o próprio Charles, ele descreve em um diário dele sobre isso. O que ele fala? Humildemente, no nome de Jesus, eu impus minha mão sobre sua cabeça e orei. Mal eu havia repetido uma dúzia de frases quando a glória desceu sobre ela. Um halo parecia envolver seu rosto e sua cabeça. E ela começou a falar na língua chinesa, sem conseguir falar em inglês durante 3 dias. Então, a escola simplesmente passa a ser incendiada por essa onda de manifestações. Vários alunos começam a cair no espírito e falar em línguas ali. Tanto que eles tiveram que um dia fechar a escola, um relato que falam, que tiveram que fechar a escola e separar uma sala só para isso, porque os alunos não conseguiam falar inglês e não conseguiam falar mais de uma maneira normal, só falavam em línguas. Então, isso impactou, de certa maneira, muitas pessoas nos Estados Unidos e muitos vieram estudar na Bethel, chegando a impactar um dos pregadores, os maiores pregadores, né, que é o William Seymour, que foi o
o pregador, o líder do avivamento de Azusa. Cerca de 4 a 5 anos depois, a gente vê que ele foi um estudante do Charles também. Só aí comentar, irmãos, sempre reforçando, eu gosto de reforçar essa questão. Estamos estudando a história dos avivamentos. Isso não significa que todos os pontos doutrinários e teológicos são pontos de concordância nosso. Que isso fique bem claro. Porque aqui nós vamos começar a ver uma questão, por exemplo, de um avivamento que está muito ligado ao movimento pentecostal, que é um movimento importante para a questão dos dons espirituais. Porém, isso não significa que concordamos totalmente com tudo que eles pensam teologicamente, né? Por exemplo, aqui vai falar muito sobre evidência do batismo pelo Espírito Santo. E aqui vai estar muito conectado com falar em línguas por causa do movimento pentecostal. Então, peço aos irmãos para que tenham essa questão já pronta na cabeça. Uhum. E linkando também outros estudos que nós fizemos, os irmãos vão perceber que aqui vai estar muito linkado com a percepção dessa segunda bênção que nós falamos lá no estudo sobre o John Wesley. Então, lembra do John Wesley, movimento metodista, sobre segunda bênção? Esses pentecostais aqui, carismáticos, eles vão começar a dar essa evidência dessa segunda bênção do Espírito, que para eles a evidência é o falar em línguas. Então, está muito conectado com a percepção teológica também do John Wesley, tá? Tanto que tem alguns movimentos metodistas, né, que acaba falando no meio da história. E outra coisa, irmãos, que eu queria deixar claro aqui, vocês viram que essa menina, né, essa Agnes, que acabou sendo batizada no Espírito, né, pelo Espírito, como eles chamam, ela começa a falar em chinês, certo? Mas aqui no movimento de Azusa, movimento pentecostal, os irmãos vão ver que o contexto de falar em línguas, ele tem essas duas conotações. Do quê? Da que nós chamamos de xenolalia, que é o falar em línguas idiomáticas humanas. Então, outras línguas, no caso ela falou chinês, poderia ter sido uma outra língua que ela não conhecesse, né? Mas uma linguagem humana. E tem a outra evidência, que é um falar em línguas, das línguas estranhas que nós conhecemos, tá? Aí alguns conectam com línguas dos anjos, que vem de uma teologia muito judaica. Daí a gente entra nos pormenores depois, tá? Então, só expondo uma coisa que é muito interessante, que é o contexto da época. E isso é muito importante nós entendermos, porque vai fazer um contraponto com o que vai acontecer no avivamento. Então, entre os anos de 1837 a 1965, os Estados Unidos passou por algo que foi impactante na história, que foi a segregação racial, comandada pelas leis de Jim Crow. Então, essas leis, elas promoviam desigualdade racial e social no país. Então, elas defendiam primeiramente a legalização do racismo, segregação racial, e isso trazia violência, terror e medo à população negra. Então, como começou essa lei? Tinha um ator nos Estados Unidos chamado Thomas Rice, ele era branco, e nisso ele se performava tanto em teatros como, acredito eu, que existia uma parte de cinema, se eu não me engano, na época, e ele se pintava de preto, que era o blackface na época, né? E satirizava os escravos. Esse Jim Crow é o personagem dele. Então, ele era um personagem que era um escravo negro e idoso. Então, as pessoas, quando iam performar com ele, batiam nele e as pessoas davam risada, tal, sobre isso. E esse personagem se tornou tão famoso na época que as leis fizeram menção a ele. Então, se entendeu que se tinham que criar leis de segregação para que não houvesse mistura racial nos Estados Unidos. Então, nessas leis, eles tinham várias medidas e isso se separava tanto em cada estado. Por exemplo, no Kansas se tinha um certo tipo de medidas, na Califórnia se tinha outras medidas, mas diante disso nós tínhamos as medidas tanto de separação racial nos locais públicos, por exemplo, nas escolas, qualquer lugar que se tinha, transporte público, banheiro, se tinha uma separação. Eu não sei se dá para colocar, não conseguiram colocar ainda. Eu tinha colocado uma foto
que é justamente da época que era um negro esperando um trem e ele tinha que esperar numa sala só para ele. Então tinha uma sala com uma placa escrito assim, sala para pessoas de cor. Então ele não podia ficar junto com os brancos, ele tinha que esperar numa sala separada. E a mesma coisa acontecia com o transporte público. Por exemplo, num ônibus, os negros tinham que sentar no fundo ou pegar um transporte público só para eles. E também se tinha até, inclusive no exército dos Estados Unidos, se tinha essa separação. Então, diante disso, nós vemos que as igrejas da época, elas tinham igrejas para brancos e igreja para negros. E que nós vamos ver aqui, inclusive, que o avivamento trouxe essa mistura. O avivamento surgiu justamente numa igreja que era só para negros, por conta dessa segregação racial, e que ficou tão famoso e as pessoas sentiam esse fogo do avivamento, que brancos começaram a vir na igreja, ali na Rua Azusa, e começaram a cair no espírito e falar em línguas como os negros. Então Deus simplesmente misturou tudo ali e trouxe aquela mistura de novo. Então como que aconteceu o avivamento? Antes do avivamento da Rua Azusa começar, o Cláudio até mandou para mim hoje de manhã alguns relatos que se tinham sobre outros pastores que haviam se correspondido com o Ivan Roberts, que é o líder do avivamento de Gales. E eles relataram nos diários deles algumas fagulhas do avivamento que tinham acontecido nas comunidades deles. Então, esses homens começaram a orar pelo avivamento e o Senhor simplesmente capacitou o William Seymour, que viria depois para falar sobre isso. E eu acho engraçado que é muito parecido com a questão do avivamento de Gales, porque haviam homens que haviam orado para que o avivamento acontecesse, mas o Senhor enviou outra pessoa para liderar o avivamento. E a mesma coisa aconteceu aqui. Então, nós temos aqui no estudo, se os irmãos quiserem acompanhar, tem 3 partes aqui sobre os diários, não tem 4 partes. Então, vou ler inteiro. Então, foi falado assim: será notado neste relato que os panfletos que contavam a visitação do Espírito Santo no país de Gales, em 1904, foram uma centelha inicial para o grande avivamento de Los Angeles, em 1906. Durante o ano de 1905, enquanto Frank Bartman se correspondia com Ivan Roberts, do país de Gales, e os dois se uniam em oração, o Sr. Bartman e outros divulgavam em Los Angeles a mensagem do avivamento de Gales, exortando o povo a orar. Ora, à medida que o povo de Deus recebia visão e permanecia em oração, a pequena centelha transformou-se numa grande chama, a qual se espalhou, até se tornar uma conflagração mundial. O avivamento pentecostal na Igreja de Jesus Cristo. Assim como o relato escrito do avivamento de Gales levou o povo a orar em 1905, que também a verdadeira história do avivamento Azusa em 1906, há muito tempo esquecida e incompreendida, atinge o mesmo propósito hoje. Povo pentecostal, volte, corações famintos, fartem-se, povo de Deus em todo lugar, ajoelhe-se. Deus de Elias manda fogo. Aqui o John Walker, em Los Angeles, era um autor. Então, ele escreveu isso aqui em 1962. Então, aqui começam mesma pessoa, o Frank, que está falando aqui. Ele tinha uma comunidade nos Estados Unidos e ele até, inclusive, escreveu um livro sobre o avivamento de Azusa. Então, aqui são mais 3 relatos que ele mesmo escreveu sobre o avivamento. Então, aqui ele cita Isaías 59:16. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Aí ele também cita Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por volta de 1º de maio, um poderoso avivamento irrompeu no templo da Igreja Metodista da Avenida Lake, em Pasadena. Quase todos os jovens que haviam sido tocados por Deus nas reuniões da Missão Peniel frequentavam esta igreja e estavam orando por um avivamento ali. Aliás, estávamos orando por um avivamento que varresse toda a cidade de Pasadena. Deus estava respondendo nossas orações. Vi maravilhas feitas pelo Espírito Santo na Avenida Lake. O altar estava repleto de pessoas buscando a Deus, apesar de não haver ali nenhum grande pregador. Em uma única noite, quase todos os presentes que não estavam salvos tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo.
foi uma vitória total para Deus. Havia uma poderosa convicção de pecadores sobre todo o povo. Em 2 semanas, 200 pessoas ajoelharam-se no altar buscando ao Senhor. Os rapazes de Peniel estavam por trás de tudo, sendo grandemente usados por Deus. Começamos então a orar por um derramamento do Espírito Santo em Los Angeles e todo o sul da Califórnia. Naquela época, escrevi em meu diário: algumas igrejas vão se surpreender quando Deus as deixar para trás e usar outros canais que se renderam totalmente a Ele. É preciso humilhar-nos para que Ele venha. Estamos rogando, Pasadena, para Deus. Então aqui já mostra um relato dele, do Frank, que eles começaram a orar sobre avivamento e as igrejas locais começaram a sentir. Então eles começaram a orar justamente pelo avivamento em Los Angeles e todo o sul da Califórnia. E pra gente às vezes parece meio estranho, né? Quando a gente simplesmente ora para o avivamento, a gente não tem que orar somente talvez por Itapetininga, mas por todo o estado e não somente a nossa igreja. Porque a visão do reino de Deus é totalmente diferente. Porque simplesmente se nós orarmos pela Igreja Batista Memorial para receber o avivamento, talvez seja um tanto egoísta, né? Mas o Senhor mostra que, assim como aconteceu no avivamento de Gales, que a gente pode estar orando, mas que outras pessoas vão receber isso. E que o Senhor irá nos dar o galardão, por isso o Senhor irá nos recompensar. Porque no reino de Deus não deve haver egoísmo e não deve haver, por exemplo, que a igreja, que se tiver um avivamento, que a Igreja Batista Memorial tenha. Não, o Senhor escolhe a igreja correta e o Senhor escolhe derramar sobre todo o país, sobre todo o estado e sobre toda uma cidade. Então, mais 2 relatos que ele fala, que ele escreve no diário dele. Eu havia escrito uma carta a Ivan Roberts, pedindo que em Gales orassem por nós na Califórnia. Recebi resposta de que eles estavam orando, o que nos ligava então ao avivamento de lá. A carta dizia: meu querido irmão na fé, muito agradecido por sua carta gentil. Fiquei impressionado com sua sinceridade e honestidade de propósitos. Reúna o povo que está disposto a fazer uma entrega total. Ore e espere. Creia nas promessas de Deus. Faça reuniões diárias. Deus o abençoe. É a minha oração. Sentimos-nos muito encorajados ao saber que estavam orando por nós em Gales. Tem o documentário que eu mandei para os irmãos, que fala justamente que o Ivan Roberts, ele se aposenta em 1906 e no diário dele fala isso. E uns dias depois começam a acontecer coisas que vão gerar o avivamento de Azusa. Então é meio até estranho a gente pensar que será que o Senhor simplesmente, não sei explicar, o Senhor simplesmente não tirou esse espírito de avivamento que estava ali e não mandou para Azusa ou algo assim? As fagulhas. Então, alguns dias, o Ivan Roberts se aposenta ali e, por exemplo, 3 dias depois, o William Seymour começa a falar em línguas e o pessoal começa a falar em línguas ali, o que gera o avivamento. Então, até uma coisa para a gente poder pensar, o que será que o Senhor está fazendo, né, na história, né? Eu lembro que na aula passada a gente estava comentando. Gente, aqui é só especulação, mas a gente estava falando de um profeta lá que foi para Gales e ele teve uma visão de que tinha alguns anjos que estavam lá ainda hoje, nos dias de hoje. E ele pergunta para esses anjos, né, por que os anjos estão com os braços cruzados? Aí eles falam assim, porque nós somos os anjos que enviamos o avivamento de Gales, mas o avivamento cessou por causa das pessoas ali, não que Deus não queria corresponder. E aí é meio que eles estavam segurando esse derramar do Senhor. Então esse foi um relato de um homem que teve uma visão lá em Gales, nos dias atuais. Eu gosto de pensar que não que Deus se retirou de Gales e mandou para Azusa. Eu gosto de pensar o seguinte, que Azusa estava desejando, né, os californianos desejando o avivamento, porque eles estavam trocando correspondências com o pessoal de Gales. Então eu creio que Deus ele age na fé. Então o que acontece? Eles estavam vendo que Deus estava movendo em Gales, então eles estavam correspondendo àquilo,
e desejando, a partir dessas cartas, dos relatos, que acontecesse ali no seu próprio local. Então eu vejo que ele, assim, não é Deus tirando o fogo de Gales e levando para Azusa, mas eles, como se eles fossem pegar uma parte do fogo ali de Gales e tacar esse fogo ali em Azusa, sabe? Então eu vejo essa questão de você desejar a partir do que Deus está fazendo. Isso é muito importante. Até nós hoje, se nós vemos que Deus está se movendo em algum local, a gente pode pedir para que Ele faça o mesmo aqui. Então, o último relato dele, que ele fala assim: o artigo foi reimpresso em muitos periódicos das igrejas Holiness. Essa igreja Holiness é muito famosa porque existiam, são igrejas ligadas à Bethel Church, só que existiam igrejas desse tipo só de negros, por exemplo. Então a gente vai ver que aquela menina, Agnes, que falou em chinês durante 3 dias, ela era dessa igreja. Então essa igreja era, por exemplo, uma filial da igreja Bethel. Então ele fala que era intitulado O que vi numa igreja em Los Angeles. Seguem-se abaixo alguns trechos. Há diversas semanas que têm se realizado cultos especiais na primeira igreja batista de Los Angeles. O pastor Ismael, que voltou do país de Gales, onde esteve em contato com Ivan Roberts e com o avivamento, está convicto que Los Angeles será em breve sacudida também pelo grande poder do Senhor. Então existia também esse outro pastor que voltou de Gales e justamente orou e estava convicto que, como o Cláudio falou, desejoso dessa chama que viesse também para Los Angeles. Então, voltando à questão da Bethel, depois de tudo isso, em 1906, o Charles ele simplesmente entende que ele precisa criar outras escolas Bethel nos Estados Unidos. Então ele sente do Senhor de ir para Houston, no Texas, para inaugurar o primeiro colégio bíblico da Bethel ali. Então os jornais locais começam a falar sobre que vai abrir uma nova escola da Bethel aqui e tal, e as pessoas começam a ficar alvoroçadas com isso. Ele recebe muitos alunos. Muitas pessoas tinham que se candidatar para poder entrar na escola, e eles viam o conhecimento da pessoa, viam quem a pessoa era para poder entrar, porque se tinha muitas pessoas, quase um vestibular, um Enem para entrar. O que se falava sobre essa escola? Que se tinha muita manifestação do Espírito Santo e se tinha muito relato de cura. Então as pessoas simplesmente ficavam alvoroçadas com isso. Esse era o impacto da escola na época. E isso também chama a atenção de um pastor jovem negro, neto de escravos e cego de um olho, que é o William Seymour, que é o líder do avivamento de Azusa. Então o William, ele sempre teve a história dele muito sofrida. Ele era neto de escravos e ele já sofria essa segregação racial ali no contexto da sociedade. E inclusive antes dele ser pastor, ele era um garçom, e ele conhece a esposa dele, que é a Jenny, que também foi muito famosa aqui no avivamento, e que ela era uma auxiliar dele. Ela ajudava ele tanto a pastorear as igrejas que ele estava, inclusive. E só que ele tinha uma personalidade muito humilde, e as pessoas reconheciam isso nele, gostavam muito dele. Então ele fica muito impressionado também pelas manifestações da escola, e ele ficou sabendo que o Charles, que é o fundador da escola Bethel, ficaria ali por um tempo. E ele vai até ele e pede para se candidatar a uma vaga. Então, por conta das leis de segregação racial ali, ele quase não conseguiu se candidatar. Ele quase que não consegue entrar nessa escola. Então o Charles falou assim: não, tive uma ideia, vamos colocar você para escutar a aula. Só que a sala é só de brancos. Então eles deixam uma sala somente de brancos, o Charles começa a ministrar, o William Seymour fica no corredor e a porta fica aberta. E ele fica escondido. E ele fica somente escutando as pessoas pela porta. Então isso chega até a me arrepiar e me impactar, porque a gente vê que o William, ele simplesmente sofreu com o pecado humano, mas ele não desistiu de ouvir aquilo que Deus estava fazendo. Ele sofreu ali um racismo, segregação pelo que ele era, mas ele simplesmente ele não aceitou calado isso, mas ele simplesmente decidiu que Deus era maior, que os propósitos de Deus eram maiores.
Então ele escuta e ele é impactado com aquilo, e ele é impactado justamente pela questão do batismo. Ele começa a escutar as aulas e ele começa a ler a Bíblia e entender que o que ele estava escutando era verdade, era algo bíblico, que era a manifestação do Espírito Santo pelo falar em línguas. Mesmo ele não falando em línguas, William Seymour, ele pega aquilo como verdade. E eu gosto muito disso porque a humildade da pessoa. Porque muitas das vezes, quando a pessoa simplesmente não fala em línguas ou não tem algum dom espiritual, ela pode falar que é mentira, por simplesmente nunca ter sido tocado nisso. Mas a humildade que ele teve de ter escutado aquilo e ter acreditado. Ele acreditou e levou para aquilo com ele mesmo. Então, o próprio William, ele descreve essa experiência. E ele, que idade que ele tinha, mais ou menos, quando ele foi para a escola? Ele morreu com 50 e poucos anos, 1906. 35? 1906, ele nasceu em 1870. Obrigada, Davi. Obrigada. Então, ele era muito novo, né? Inclusive, ele morreu muito novo. Ele morreu de uma parada cardiorrespiratória. Então, ele fala justamente sobre isso, o relato dele. Antes que eu conhecesse o Parham, uma fome tão intensa por mais de Deus habitou em meu coração, que eu orei 5 horas diárias durante 2 anos e meio. Fui a Los Angeles e lá a fome aumentou. Eu orei, Deus, o que posso fazer? O Espírito disse, ore mais. Mas, Senhor, estou orando 5 horas por dia. Aumentei minhas horas diárias de oração para 7 durante mais 1 ano e meio. Orei para que Deus me desse o que Parham pregou, o verdadeiro Espírito Santo e o fogo com línguas, com amor e o poder de Deus, como foi dado aos apóstolos. Esse era o impacto que ele tinha sentido da escola, dos ensinamentos que o Charles tinha feito. Então, antes dele completar os estudos, ele estava pastoreando uma pequena igreja local, que era a Igreja da Santidade, conhecida pelas pessoas ali. Holiness. Holiness, verdade. É aquela igreja. E daí, um pastor começa a escutar o que ele estava falando e se sente muito tocado e gosta muito dele. E esse pastor é de Los Angeles. Então, ele volta para Los Angeles, esse pastor, e manda uma carta para ele, convidando ele para pastorear uma igreja ligada à Escola Bethel. E como o William já tinha orado muito tempo sobre isso, para que ele recebesse uma oportunidade do Senhor de mostrar tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele sabia, ele decide então aceitar essa oportunidade. Então, o Charles, que é o fundador da Escola Bethel, paga a passagem de trem dele e abençoa ele nessa ida para Los Angeles. Então, ele chega lá e na primeira pregação dele, nessa congregação, ele prega no domingo de manhã sobre Atos 2:4. E ele fala justamente sobre o falar em línguas como evidência bíblica para o batismo do Espírito Santo. E os anciãos da igreja ficam irritados com aquilo, porque eles não concordavam que isso fosse bíblico. Então, eles simplesmente querem expulsar o William Seymour da igreja. Então, quando ele volta para pregar à noite, no mesmo domingo, ele percebe que tinha um cadeado na porta da igreja. Eles simplesmente expulsam ele de lá. Algumas pessoas que estavam de manhã escutaram, algumas famílias, e ficaram extremamente impactadas com aquilo que tinham escutado, porque nunca tinham escutado antes. Eles chegam para o William e falam assim, venha na nossa casa, que nós vamos pagar tudo para você, a gente quer escutar você falar para a gente, pregar, orar. Então o William vai lá. A família dos Asburys. Então eles viviam na rua Bonnie Bray, que é muito perto, se não me engano, uma rua de trás da rua Azusa. Então eles convidam o Seymour para ficar na casa deles e o Seymour vai lá e decide orar para que o avivamento acontecesse, para que algo acontecesse naquela casa. Então o que se torna uma oração incessante, uma oração sem parar. Ele ora, fica quase o dia inteiro orando e ele fica conversando com o pessoal e eles iam servir ele, serviam comida para ele, serviam tudo para ele. E ele fazia o devocional, ele pregava para aquelas pessoas e era só uma família, por enquanto. Então, durante esse tempo, enquanto eles jantavam, o Richard, que era o pai da família, ele cai da cadeira e começa a falar em línguas no chão da sala. E essa é a primeira faísca do avivamento. Então,
em pouco tempo, o próprio William Seymour, que não falava em línguas, ele começa a falar em línguas e começa a incendiar toda a casa. Todas as pessoas que estavam na casa começam a falar em línguas e a cair no espírito. Então, a notícia começa a se espalhar rápido na vizinhança inteira. Como as pessoas já haviam orado sobre avivamento e já se tinham jornais falando sobre o país de Gales, o avivamento que tinha acontecido ali, as pessoas começam a entender, não, pode estar acontecendo alguma coisa diferente ali. Então, naquela casinha minúscula, acho que não conseguiu colocar, eu coloquei a foto ali. Era uma casinha muito pequena. E hoje é um museu essa casa. Deixaram muito legal um vídeo, vou mandar para os irmãos depois, que hoje a casinha está do mesmo jeito, reformaram, só pintaram ela. E dentro tem todos os utensílios utilizados na época. Tem o piano que eles tocavam, tem tudo ali, até as panelas que eles utilizavam na época. Um relato muito interessante que até hoje utilizam, até como a capa do livro do pastor Fábio Coelho, que é essa parte, que os vizinhos começam a sentir algo diferente e um deles liga para os bombeiros, porque achou que a casa estava pegando fogo. Mas, na verdade, era uma visão espiritual que ele estava tendo. A casa não estava pegando fogo. E os bombeiros vão lá, só que a casa não estava pegando fogo. Ele simplesmente estava tendo uma visão. É muito engraçado essa parte. E eles começaram a receber muitas pessoas e a casa começou a lotar, aquela casa pequenininha. A casa começa a lotar de pessoas da vizinhança inteira, tanto que a parte da frente da casa, que era feita de madeira, cai, despenca, porque tinha muita gente ali. Até muito engraçado. Aí eles repararam assim, não dá mais para as pessoas caberem dentro da casa. Está juntando muita gente. Está vindo pessoas de outras ruas, ou pessoas quase da cidade inteira aqui para conversar, para cair no espírito, para falar em línguas aqui. Então eles começam a procurar um lugar ali, e na rua da frente, se eu não me engano, a Rua Azusa, eles acham um galpão que antigamente era uma igreja metodista. E que naquele momento ela era um estábulo, se não me engano. Era um estábulo, um depósito. Então ela estava muito suja, um galpão. Eles alugam esse lugar e eles os próprios irmãos começam a remover os entulhos que estavam ali, montam bancos com tábuas e o púlpito provisório de caixas de sapato feitas de madeira. A gente vai ver depois que o próprio William Seymour se utilizava desse púlpito. Então, no ano de 1906, no dia 14 de abril, eles realizam o primeiro culto e as chamas do avivamento estavam inflando ali. Em meio ao avivamento, a oração era a principal atividade realizada na congregação. Então, William Seymour já vinha de um lado de oração, ele já tinha oração incessante. Como ele disse antes de acontecer o avivamento, antes dele ir para Los Angeles, inclusive, ele orava quase 7 horas por dia, que o Espírito Santo tinha falado para ele. Então, ele vai na casa daqueles irmãos, ele começa a orar muito. Então, os irmãos também começam a orar bastante com ele. Aquela igreja, que antes era um depósito, começam a haver pessoas que não querem mais sair dali. Elas querem ficar orando, 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 e aquela fome e sede por Deus. Então, eles relatavam que todo lugar estava prostrado em oração. E o William Seymour, eu acho tão legal essa parte, que ele ficava muito tempo orando, ele se escondia atrás do púlpito feito de caixa de sapato, ele colocava a cabeça dele dentro da caixa. E ele ficava ali orando e ninguém conseguia nem enxergar ele ali. E algo muito interessante que se fala dele, como eu falei no começo, ele sempre veio de uma origem muito humilde, de uma origem de uma pessoa que sofreu bastante. Ele era muito humilde e singelo, contam, e ele foi reconhecido como um líder espiritual por todos que estavam ali, até inclusive por avivalistas que gostavam muito dele. Então, se tinha o relato também que o William Seymour, ele não gostava de chamar atenção para si mesmo, mas não de uma maneira muito forte, como Evan Roberts tinha, de querer estar longe do avivamento. Por exemplo, de não querer pastorear ou liderar o avivamento. Não, o William Seymour entendeu que ele tinha que liderar o avivamento, que ele tinha que estar ali, mas ele não queria tomar para si mesmo, ele não queria fama. E nós vamos ver depois que nessa parte do culto é extremamente essencial essa questão dos pregadores não terem fama. Uma coisa que o Espírito Santo faz. E isso foi muito importante para ele.
Então, o John Lake, que era um dos avivalistas dos Estados Unidos, falou uma coisa muito interessante sobre ele. Ele fala assim: Deus instilou tamanha fama espiritual no coração daquele homem que, quando o fogo de Deus veio, ele o glorificou. Não creio que qualquer outro homem tenha recebido um dilúvio maior da glória de Deus que esse querido amigo. E a glória e poder de Pentecostes varreu o mundo. Aquele homem negro pregou a minha congregação de 10.000 pessoas quando a glória e o poder de Deus estavam sobre o seu espírito. E os homens sacudiam, tremiam e bradavam a Deus. Deus estava nele. Ressaltando novamente, se tinha um contexto muito forte racial na época. E eles tinham que, talvez até, engolir um pastor negro avivalista. Então, eles tinham que ver uma comunidade, por exemplo, branca, entrar num pastor negro avivalista e as pessoas sentirem aquele poder. Então, é como se o Espírito Santo quebrasse justamente o nosso pecado. Porque na época se entendia que era correto o que eles estavam fazendo. Eles não tinham a visão como nós temos hoje, do quanto é sofrer a pessoa que sofre o racismo, a segregação racial. Então, eles entendiam que aquilo era correto. E quando o Espírito Santo se derramava sobre eles, eles não pensavam nem em questão racial. Eles pensavam naquilo que o Senhor estava fazendo. E eu acho muito importante isso, porque o Espírito Santo decidiu se derramar através de um homem negro numa questão racial da época e decidiu justamente pegar aquela congregação e misturar negros e brancos, provando que o Espírito Santo era para todas as pessoas. Ele é para todas as pessoas. Até o Frank Bartman, quando ele vai escrever esse relato de Azusa, ele participou do avivamento e ele vai relatando tudo num diário. Se eu não me engano, ele tem relatos até 1925, se eu não me engano. Mas aí o avivamento já tinha acabado, né? Ele vai falar umas coisas bem fortes, né? Que na concepção dele, Deus ele escolhe as comunidades humildes. Né? Então, ele fala assim que é muito difícil assim, Deus escolher uma comunidade que ela seja muito soberba, assim. E às vezes vem a soberba da tradição, a soberba, muitas vezes também da doutrina social, exato. E aí você acaba criando uma barreira para o Senhor. E aí o Senhor, ele acaba fazendo aquilo que não é óbvio, ele escolhe uma comunidade humilde. Aí ele vai citar a questão de Gales, ele fala que os ricos da época tiveram que se prostrar aos pés de mineradores. Assim, para entender mais sobre o avivamento, para entender o que eles estavam, não se prostrar em sentido de adoração, mas de certa forma se humilhar para que eles aprendessem dessas pessoas humildes, desses mineradores. Então assim, é algo muito forte. E em Azusa é a mesma coisa, né? Tinham ricaços que iam até lá e tinham que aprender com esses negros. Até o Frank, quando ele vai escrever sobre William Seymour, você consegue pegar um pouco da conotação da época, porque ele escreve assim, o irmão de cor William Seymour. Tipo assim, ele escreveu o irmão, então ele considerava um irmão em Cristo. Só que você vê que a questão da época é tão forte, gente, assim, não dá para julgar. Ele, às vezes, na concepção dele, ele não estava ofendendo ao chamar de cor. Mas hoje a gente já pega, né, trazendo para nossa época, já vê que, nossa, é um pouco pesado você chamar o cara, ao invés de chamar irmão William, você fala irmão de cor William. Mas Deus, ele resiste, né, aos soberbos e dá graça aos humildes, né? Voltando então, a gente preparou daí uma parte falando só sobre os cultos que existiam naquela época, que foram feitos no avivamento, né, durante o avivamento. Então, uma coisa muito interessante era que os cultos eram extremamente espontâneos. Então, não tinha planejamento nenhum e os pregadores eram pessoas assim que não eram nem um pouco renomadas. Então, algo muito interessante que não tinha coro, nem cantores, nem instrumentos musicais na igreja, porque foi tudo improvisado. Então, se tem aqui, deixa eu pegar um relato que se tinha na época, eles falaram justamente sobre isso. Nenhum instrumento musical foi usado, pois não eram necessários.
Nenhum coro de anjos foi ouvido por alguns no espírito. Nenhuma oferta foi recolhida. Nenhum anúncio foi escrito para anunciar as reuniões. Nenhuma organização eclesiástica estava por trás disso. Todo aquele que está em contato com Deus, logo que entra nas reuniões, percebe que o Espírito Santo é o líder. Então, o que se tinha quando acontecia o culto era que pessoas falavam em línguas e aquilo era dado como um coral ou um canto ao Senhor. Então, a comunidade inteira falava como se fosse em língua dos anjos, que a Joyce falou. Eles falavam em línguas ali e esse era o louvor ao Senhor. Então, é algo também muito interessante, que depois até o próprio William Seymour escreve sobre isso, que eram algumas pessoas que vinham na congregação visitar e que eram charlatões ou falsos mestres. Então, como todo avivamento, sempre tinham pessoas, ou qualquer outra igreja, sempre tinham pessoas que vinham visitar e as pessoas querem impor doutrinas, impor coisas e tal. E o que aconteceu na época? E essas pessoas vinham ali, ou elas simplesmente se manifestava o Espírito nelas, elas acabavam se convertendo e depois de um tempo na igreja se tornavam grandes evangelistas. Então elas se sucumbiam à presença do Espírito e falavam em línguas e tal. Ou algumas pessoas simplesmente começaram a perder a voz, outras começaram a se submeter, ter que se submeter a isso, e elas ficavam tontas, a ponto de quase desmaiar. Então, parece que o Espírito Santo simplesmente não deixava que esses falsos mestres nem chegassem ao púlpito para pregar. É uma loucura isso que a gente vê hoje, né? Porque aquelas pessoas queriam fama. E até o próprio William Seymour depois fala, elas queriam fama, elas queriam falar ali, elas queriam a fama do avivamento para elas. E quando elas chegavam, o Espírito Santo falava assim, se sujeite a mim. Se a moda pega, né? Tinha pregação da palavra mesmo? Tinha. Pregação da palavra, só que eram pastores, pregadores não renomados. Não eram pastores renomados. Para pregar, então, Isso. Era o William Seymour e algumas pessoas que estavam na comunidade ali. Só que não eram pessoas conhecidas. Então, a pregação da palavra era na língua original, em inglês. Inglês. Sim. Certo. Então, o que o William Seymour fala sobre isso? Alguém podia estar falando e subitamente o Espírito caía sobre a congregação. O próprio Deus realizava o apelo final. Homens caíam por toda a casa como mortos numa batalha ou corriam em massa para o altar para buscar a Deus. Alguns sujeitos presunçosos às vezes apareciam entre nós. Regularmente eram pregadores que queriam fazer fama por meio da autopromoção, mas suas tentativas duravam pouco. A mente deles iria se dissuadir e eles sentiriam náuseas. Tudo se escureceria perante eles. Eles não conseguiriam prosseguir. E nós somente orávamos. O Espírito Santo faria o restante. Então, é algo realmente impressionante isso, porque o próprio Espírito já mostrava ali qual era a intenção da pessoa e o coração da pessoa. Se existia alguma fama que a pessoa queria ganhar ali, ela simplesmente ela nem conseguia nem chegar perto do pessoal. A Rua Azusa ficou muito conhecida na época e os jornais começaram a escrever sobre isso. Assim como o Avivamento de Gales, começaram a escrever também sobre isso. A igreja cresceu. A igreja cresceu muito. Tanto que, por exemplo, o quarteirão, as pessoas, quando chegavam no quarteirão da rua, já sentiam a presença do Espírito. Era algo impressionante por pessoas que não eram crentes sentiam isso, a presença de Deus. Se tinha publicações positivas, com olhares positivos do avivamento, mas se tinham também de pessoas que não eram crentes que viam essa questão negativa. A cobertura, por exemplo, do Los Angeles Times, que falou sobre o que estava acontecendo lá. Daí eu tenho aqui um relato. Eles falam assim, uma das opiniões que eles colocaram no jornal. As reuniões se realizam num barraco condenado na Rua Azusa, e os partidários desta estranha doutrina praticam os mais fanáticos ritos, pregam as teorias mais loucas e eles mesmos funcionam no estado de louca excitação em seu zelo particular. Gente de cor e uns quantos brancos compõem a congregação, e a noite se torna horrorosa no bairro por causa dos uivos dos fiéis.
que passam horas se balançando para frente e para trás numa exasperante atitude de oração e súplica. Eles dizem ter o dom de línguas e ser capazes de entender este Babel. Aí eles chamavam o avivamento, deixa eu pegar aqui, de a Babel de línguas estranhas. Era isso que eles falavam. Aí, em contraponto, o pessoal que não é crente, né, falava isso. Em contraponto, o próprio William Seymour decide criar um jornal para ele. E ele começa a escrever no boletim diário sobre o avivamento. Então, o que se tem hoje de avivamento foi que o próprio William Seymour escreveu e outras pessoas que estavam ali na época. Então, o nome do boletim diário dele era A Fé Apostólica. E ele chegou a publicar, na época, cerca de 50 mil cópias. Então, as pessoas ficaram muito impactadas com isso e elas queriam muito entender o que estava acontecendo, porque, por exemplo, quando se chegava perto ali da igreja, já se sentia presença e as pessoas ficavam na rua querendo mais do Espírito. Então, até tem um relato que o Cláudio pode comentar, da mulher rica, por exemplo. Eu estava vendo um relato de uma mulher que durante esse avivamento, ela era bem rica, assim, ela estava curiosa, ela era crente, só que ela quis ver o que estava acontecendo. E aí ela chega no gabinete do William Seymour, imagina, a pessoa chega do nada e começa a criticar. Assim, ó, eu não gosto muito do tom de vocês, eu não gosto muito daquilo que vocês fazem, do jeito de vocês. Daí ela falou assim, que achava que aquilo não era real, que aquilo era falso, produzido. Ele falou assim, então faz o seguinte, participe do nosso culto e fique aqui com a gente. E somente fique lá, né, e participe conosco. Então ela falou assim, tá bom, eu vou participar. Mas é meio estranho, né, a pessoa bem criticada, depois, mas ela estava sedenta para participar. Curiosa, né, no mínimo. E aí ela vai participar do culto e o William, ele acaba esquecendo até dela ali, ele estava fazendo as coisas no gabinete. Do nada, ele começa a escutar uma mulher gritando, uivando. O que está acontecendo? Aí ele vai lá, assim, a mulher estava no chão, gritando ali, e quando vê ele, assim, ela pula de alegria. Agora eu entendi. É verdade mesmo, é real. Daí ele falou assim, olha, minha senhora, eu não estou gostando muito do seu tom. não gosto muito do seu jeito. Ele falou que ela tinha falado para ele. Eu achei bem legal, que daí, na hora, ela já passou a acreditar, né? Então, eles relatam que pessoas de todos os Estados Unidos vinham ali, e pessoas, inclusive, do Canadá, que é ali perto, né? Vinham visitar o avivamento e eram tocados pelo mesmo Espírito. Então, um dos frutos desse avivamento era justamente esse passado de falar em línguas das pessoas, essa concepção do pentecostalismo, né? Também foi passado para as pessoas, as gerações, e muitas igrejas se abriram ali com esse mesmo pensamento, mas uma coisa muito importante que era o ministério de cura, por exemplo. Na época já não se falava mais sobre o ministério de cura, sobre orar, sobre cura às pessoas. E esse avivamento trouxe de volta essa chama. E muitas igrejas que começaram a surgir desse avivamento, que foram abertas depois, justamente se pregava sobre o ministério de cura, sobre a oração para a cura. E também entre eles estavam muitos missionários que vinham do Canadá, dos Estados Unidos e até de outros países para visitar, eram impactados e iam para outros lugares. E uma dessas missões foram de 2 suecos que foram até lá, ficaram uns dias em Azusa, foram extremamente impactados e escutaram do próprio Senhor falando para eles irem para uma terra distante chamada Pará. Eles vêm para o Brasil, em Belém, e eles fundam a primeira Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus vem do avivamento de Azusa. Então, até os assembleianos, eles têm o avivamento de Azusa como um marco muito histórico para eles, muito forte. E que nós vemos que a Assembleia de Deus hoje, e até a quadrangular que a gente vai falar depois, que é de movimento pentecostal, eles veem essa questão de Azusa como algo muito forte que impactou e que deu origem a eles. Então, antes de passar para o final, eu queria falar um pouco sobre algo importante que a gente fala sobre o Charles Parham, que foi o fundador da Bethel, e que no começo ele até ajudou o William Seymour na questão de pagar a passagem dele para ele ir para Los Angeles,
a questão também de colocar ele nas aulas e tudo mais, mas que hoje ainda acreditam que o Charles ele tinha uma visão muito racista, e que nós já falamos sobre isso, que talvez seja a visão da época e tudo mais, e que hoje nós temos a visão correta sobre o assunto, mas que ele depois, com o William, eles se tornam como se fossem rivais. Muito mais a questão da visão que o Charles tinha sobre isso. O que aconteceu? O Charles ele foi uma pessoa que criticou o avivamento. Então, uma das críticas dele, que foi muito ruim, na época, ele fala justamente sobre isso. Ele fala: homens e mulheres, brancos e negros, se ajoelham juntos e caem uns sobre os outros. Uma mulher branca, talvez com riqueza e cultura, podia se ver lançada aos braços de um homem negro, e permanecia firmemente assim, se estremecendo e sacudindo em uma louca imitação do Pentecostes. Horrível, uma vergonha terrível. Então a gente vê que justamente um homem que estava ajudando ali, ele teve algumas razões para isso, para criticar esse avivamento. Então ele teve, aqui fala que ele teve alguns conflitos pessoais com o Seymour, justamente na questão de querer ser a figura de autoridade principal do avivamento. Então ele acreditava que ele devia ter o lugar de líder central do avivamento. Então ele também entendia que alguns líderes ali da fé apostólica, a missão de fé da fé apostólica, que é o nome da igreja, depois da Rua Azusa que se tornou, eles demoraram muito para ter algumas mudanças no método de liderança. Na questão de, por exemplo, eu vou ter que me submeter às regras e lideranças da Bethel, por exemplo. Foi isso que aconteceu. Então, hoje ainda se tem essa questão de, por exemplo, a Bethel é inimiga disso, a Bethel tudo mais. O que a Bethel pensa sobre isso? E alguns veem até o Charles como um homem racista, um homem ruim. Mas acredito que a gente tem que verificar justamente essa questão do contexto da época, justamente da questão também que a própria escola Bethel por exemplo, pediu perdão dessas questões. A própria escola mudou e a própria escola hoje até comenta e acredita que seja algo muito importante que aconteceu no avivamento de Azusa. Então, eu só queria expor para os irmãos o que o Charles falava sobre isso e qual foi o pensamento dele. Então, o avivamento, ele talvez, se eu não me engano, realmente ele tenha sido o que mais perdurou. Ele perdurou durante 3 anos. Então, de 1906 foi até 1909 e ainda tiveram muitos frutos durante 1924, se eu não me engano, que o Frank fala nos relatos do livro dele. Então, ele foi um instrumento de expansão evangelística, as pessoas começaram a evangelizar ali na própria comunidade, no próprio estado, na própria cidade. Uma expansão também de missões e também da questão pentecostal pelo todo mundo. Acreditar que, como em Pentecostes, o batismo do Espírito Santo se vinha no falar em línguas. Então, durante todo o tempo, a gente podia perceber que todos os relatos apontavam que existia uma mistura racial no avivamento. E aquilo foi visto também com os olhos ruins ou bons do que estava acontecendo. Mas que hoje ainda vem como algo negativo, porque, por exemplo, por volta de 1914, quando a igreja começou a meio que decair, essa igreja do William Seymour, eles começaram a perceber que os brancos estavam saindo da igreja e a igreja estava se tornando uma comunidade negra local. E isso aconteceu até a morte do William Seymour. Então, eles entendem que os brancos foram fundar outras igrejas e a comunidade se tornou negra novamente. Mas que isso, novamente, se coloca também a questão do contexto da época. Ainda se tinha segregação racial e que as leis só foram abolidas em 1965, que vinha do contexto do Martin Luther King e tudo mais. Uma coisa que eu não consigo entender, era proibido juntar negros e brancos na igreja? Era proibido, o negro poderia ser preso. Era algo que não era considerado certo, por conta das leis. Então, vendo que essa... Quando você fala em manifestação do Espírito, é reino, né? É o reino na terra.
Daí realmente não existe desejo, nem desejo de ficar com branco, negro, negro com branco, nem falta de desejo, a aversão. O reino né, tira todas essas diferenças. Daí eu fico pensando, puxa vida, depois com o tempo, daí não é questão de contexto, né? Os brancos foram das suas igrejas. Depois que eu perguntei, se não é uma questão legal, seria muito estranho imaginar que esse povo recebeu o ordenamento dessa forma e ainda existia dentro deles alguma dissensão desse sentido, algum desejo de segregar. Né? Não consigo, sim, por exemplo, perceber essa questão de segregamento. Justamente, eu acho que as pessoas que falaram isso têm uma outra visão desse contexto. Por exemplo, pode ser alguém que se torna muito ferido na questão racial de hoje e queira ver naquele tempo, assim, os brancos saíram, deixaram só os negros ali naquele local. Ou também tem a questão de, por exemplo, quando acho que o líder do avivamento de Toronto fala justamente disso, que parece que o manifestar do Espírito Santo foi diminuindo, assim, e as pessoas começaram a sair para outros lugares. Então, pode ser também essa questão. Justamente, por exemplo, quando você está orando em línguas e caindo no Espírito, o fogo do Espírito Santo está tão forte que você não pensa justamente nessa questão. Eu não penso em quem está do meu lado e qual irmão está aqui. Então, você não tem inimigos. E quando vai diminuindo essa questão do Espírito Santo, talvez a pessoa volte a pensar no que a sociedade pensa. E a carne milita contra o espírito, né? Só você começa a para de se dobrar diante da presença do espírito, começa a carecer. Nós somos seres humanos, somos vários, fracos. Se a gente não estiver muito na presença do espírito, a tendência a carne querer se mostrar. Não é estranho, porque quando isso é uma conversão, cada um tem sua fraqueza, né? Cada um tem seus apelos, né? Quando existe uma conversão, realmente, você deixa muitas coisas para trás. Às vezes Sim. Mas isso é bem complicado, porque você vê até hoje, eu acho que a questão cultural é tão forte que talvez a pessoa nem consiga enxergar o que é um pecado. Eu vejo muito isso em certo nível, não querendo comparar com esse aqui, mas em certo nível existe também, até culturalmente hoje. O Brasil não é um país que faz muita segregação racial, isso não existe muito aqui no Brasil, né? Porque é um país mais miscigenado. Mas você vê, por exemplo, no Brasil, uma cultura de que meio que tentando fazer uma separação social. O Brasil faz muito isso. Então você vê algumas comunidades hoje pentecostais, eu não vou citar nomes, mas teve uma agora recentemente que criou uma ala, uma sala especial para que famosos consigam congregar e assistir o culto sem serem incomodados, porque qual que é o problema? O famoso, quando ele se converte, naturalmente algumas pessoas vão ali em cima dele, e aí para que ele não se sinta constrangido, então tem toda uma história por trás disso, mas você faz essa separação. Qual que é o problema disso? O problema é que o apóstolo Tiago, ele é incisivo falando para não fazerem acepção de pessoas. Então você vê que é algo natural, meio cultural da carne. E até no contexto judaico e gentil. No começo aquela união. Depois Paulo vai repreender Pedro, porque ele estava ali com os judeus de alguma forma, com os gentios de outra. Vivia como na liberdade dos gentios, mas queria estar ali segregando com os judeus. Você vê também os romanos que faziam acepção contra os judeus. Então Paulo vai escrever a carta aos romanos, falando, olha, não, os judeus ainda permanece a graça sobre eles e a salvação vem dos judeus. Então vem primeiro deles, depois para os gentios. Por quê? Porque os romanos estavam, não, agora nós somos o povo de Deus, vocês querem se tornar
parte do povo, vocês têm que se tornar meio que gentios. Então você vê que tem como dizer que eles não eram convertidos? É um pouco complicado, né? Mas... Faz muito tempo já que eu voltei pra cá, né? Quando eu morei fora, vai fazer 25 anos que eu voltei de lá, né? Imagina, pode ter mudado muita coisa. Mas eu me lembro que eu fui com essa mentalidade brasileira e o meu sonho era entrar numa igreja negra, igreja negra. Sim. Mas, assim, eu não falo isso, uso esse linguajar agora, mas na época eu estava numa igreja onde tem aqueles corais, cantando, dançando e tal, né? Eu não conseguia entrar em uma. Não pode entrar? Pode, mas você não se sente à vontade. Ah, sério? Na igreja que eu frequentava não tinha um negro. Aliás, eu fui visitei várias igrejas, congreguei, eu tinha alguém que frequentava, eu visitava, tinha amigos, mas eu não vi um negro nas igrejas brancas e eu não me sentia à vontade de entrar. Eu fiquei anos lá, eu não entrei em nenhuma dessas igrejas, é uma coisa que eu tenho vontade de ver. Talvez agora seja diferente, por conta da cultura woke e tal, muita coisa pode ter mudado, não sei. Mas, ou seja, não é uma segregação legal, mas não é mais obrigatoriedade, mas essa questão cultural continua. Eles se sentem bem entre eles. Nossa, isso é complicado. E você vê mais de 100 anos depois ainda permanece, né, uma questão. E a gente estava até conversando, né, que o diabo joga sujo. Porque você vê essa questão dos negros, mas você vê uma graça de Deus ali. E depois o que o diabo soprou no ouvido deles? Olha, vocês têm que fazer do outro lado, vocês têm que se separar. É negros contra brancos. E, na realidade, o Senhor não olha assim. Tanto que a gente estava até conversando que o povo de Deus é o quê? Você olha aquela visão do Apocalipse, né, que João tem. É o povo de toda tribo, língua, nação, todos os povos com as suas etnias espalhados pelo mundo. E o contexto, gente, de nação, até uns séculos atrás, é um contexto muito étnico também. Existiam as etnias que simbolizavam as nações. E agora que a gente tem um contexto de nação que é um pouco moderno, que é essa miscigenação de povos. E é um pouco complicado a gente entender, por quê? Porque nós somos brasileiros e a própria origem do Brasil já é uma origem de mistura de várias culturas diferentes, né? Então você tem um italiano que casou com uma negra que é descendente de africanos que vieram para o Brasil. Você tem ali alemães com índio, exatamente. Então você vê essa miscigenação muito grande. Eu acho assim que, de certa forma, o Senhor olha para o Brasil com essa graça de... O Brasil simboliza muito o que é o povo de Deus lá final, sabe? Eu penso nisso. E até uma coisa que a gente foi refletindo, falei, nossa, como que o Brasil é agraciado nesse sentido, né, de não ter essa questão. Mas você vê que o Brasil, qual é o problema? O Brasil não usa muito isso. O Brasil tenta, muitas vezes, importar uma cultura americana, um pensamento americano e tentar aplicar no Brasil. Qual que é o problema? O problema é, você quer trazer essas questões woke, hoje que existe nos Estados Unidos, essa separação que muitas vezes estão colocando dos negros, do movimento negro com os brancos, e você tentar trazer para o contexto brasileiro, cara, é muito complexo, porque aqui não se aplica muitas vezes. Mas, veja um exemplo que eu fico pensando. O pessoal aqui começou a ir muito para o lado de que, religião negra é religião de matriz africana. Só que quando você pega o contexto de Pentecostes, do movimento pentecostal, é um movimento liderado por negros, que tem origem africana. E quando eles vieram como missionários para o Brasil, você vê também, ao mesmo tempo, o Brasil já tendo uma população de negros muito forte, você vê muitos negros fazendo parte. Então, a Assembleia de Deus, gente, eu vi pesquisas falando que a maior parte das pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus são negros. Então, assim, como é que você vai falar que a religião de origem africana é que representa os negros, sendo que no Brasil, se você pegar hoje a população negra, grande parte vai fazer parte da Assembleia de Deus ou de um movimento pentecostal aí. E também mais os brancos são do candomblé.
Tem essa Porque se questão, pegar né? o sul, é o estado que mais tem candomblé, bruxaria, macumba, tudo mais. O Rio de Janeiro é o que tem mais missionário, principalmente da Assembleia de Deus. E lá você pega a maioria dele. Então, e como é que você vai fazer essa questão? Sem contar que o cristianismo também, gente, não é uma religião europeia, norte-americana, não é. Nasceu ali. Jesus não usava terno, Verdade. A origem dos povos, né? Você pega ali, muitos eram africanos ali. Você entra em Jafé, você vê ali a divisão, uns foram para a Europa, outros para a África e ali a parte do Oriente Médio. Mas era cor, essa cor aqui. Né? Jesus, cabelo loiro não existe. Jesus era escuro, pele queimada no sol. Deu, Judeu da época, no deserto. É lindo. fala que não tinha um canto. Se não tinha um canto, põe os olhos azuis naquele lugar. Se tivesse aqueles olhos azuis, naquele canto. Num lugar que ninguém tinha ainda, olho azul. Não, porque é o significado de uma palavra. Ele não tinha canto nenhum, nenhuma formosura assim. Então ele devia ter andando na carinha do povo ali, né? E ele andava muito. Jesus andava muito no sol quente. Nossa. Quase impossível. E eu gosto muito dessa questão também, que tem algo que a gente comentou no primeiro estudo, que é sobre essa inversão de Babel. Isso é legal da gente tentar trazer. O que foi o dia de Pentecostes? É uma inversão daquilo que foi em Babel. Em Babel existe uma confusão de línguas. No Pentecostes, em Atos, existe aqueles que vieram de todas as nações contemplar em Pentecostes, né? Você vê eles ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então, Pentecostes é o contrário de Babel. E eu vejo nesse movimento aqui também, tanto, claro, pela questão das línguas, mas também pela união, principalmente. Eles acabam falando, até tem um relato do Frank, que ele fala que vinham missionários de outras nações até lá. E ele falava assim, aqui tem quase todas as nações representadas. Não sei se é um exagero, mas ele falava que tinham várias pessoas do mundo que iam até lá por causa do avivamento. Então você vê talvez essa ideia, né, da união novamente, né? Da união do Senhor e do derramar dele por causa dessa... Todos dando glória. Amém. Bom. E então, para finalizar, o Seymour continuou a pastorear a igreja até o último dia da vida dele, que ele morreu no dia 28 de setembro de 1922. Com 50 aí? Quem pesquisou aquela? 52? 52 anos. Ele morreu de uma parada cardíaca. Então, a partir disso, a esposa dele, que é a Jane, ela passou a pastorear a igreja até a morte dela também em 1936. Só que a Jane, ela também era muito conhecida na época porque ela auxiliava o William. E eu acho legal que nos relatos se fala pouco dela. Porque ela justamente se colocava em posição de esposa auxiliadora. Ela ajudava muito ele. Negra também. Negra. Tem a foto dela também, que foi colocada na linha do tempo. Eles casaram muito cedo e tudo mais, que no documentário que a gente colocou fala bastante sobre ela. E ela ficou pastoreando a igreja e as pessoas amavam muito ela. Pastoreando da mesma maneira que ele fazia aos dois. Né? E ela ficou até também o dia que ela morreu, que foi em 36. E daí, a partir disso, as pessoas não conseguiram ter aquela mesma chama, não conseguiram manter a igreja. E a igreja acabou sendo vendida. E ela foi demolida e hoje é um estacionamento. E daí uma frase que é do Frank, que relatou bastante coisa sobre o avivamento, que ele fala assim: a linha que separava as cores foi apagada pelo sangue. Então, acho que essa frase é maravilhosa. Que o sangue de Jesus consegue apagar todo o preconceito, consegue apagar todo o pecado. Inclusive isso, o avivamento realmente, eu gosto como o Espírito se derrama em locais onde tem justamente essas questões sociais. O avivamento se derrama em locais onde ninguém esperava. E faz coisas que a sociedade não estava esperando.
Eu acho engraçado isso. Que quando se fala, por exemplo, de batalha espiritual, principados e potestades, até o pastor Fábio Coelho fala bastante sobre isso. Ele fala justamente de regiões que têm as suas próprias potestades, que são certos pecados que a região tem. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você pegar a questão do dinheiro e prostituição. Tem muito lá. É uma questão cultural. Só que ele fala justamente que a questão cultural não pode vir acima da questão espiritual. Então, é justamente isso. O reino está acima de qualquer questão cultural que é ali. E quando Jesus vier e trouxer o reino dele, ele vai mostrar outras leis e ele vai mostrar outras coisas. Ele vai quebrar muita coisa que a gente entende hoje como sendo certo. Então, apesar do fim da congregação, as marcas do avivamento foram maiores do que tudo. Então, a gente tem hoje esse sendo o avivamento mais conhecido do mundo todo. E deu origem hoje a movimentos pentecostais. Inclusive a quadrangular, que a gente estava vendo, a quadrangular se utiliza os 4 pontos, se o Cláudio quiser falar depois, que são os mesmos pontos utilizados no movimento de Azusa. Posso citar os pontos aqui, né? Eles falam que Jesus é o Salvador, o médico dos médicos, né? Ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele é o rei que há de vir. Então são os 4 pontos do movimento pentecostal, basicamente, assim, até a Assembleia de Deus, tudo concordam muito com esses pontos, que é o que eles costumavam pregar nesses avivamentos, que é o Jesus como Salvador, aquele que cura. Então eles dão a ênfase, né, na questão da cura, que não era muito comum na época. Daí a gente vai ver que tem uns movimentos que surgiram depois, alguns anos, décadas depois, que são movimentos de cura. Não sei se os irmãos já viram, assim, uns vídeos bem em preto e branco, onde tem um pregador que ele vai lá, chama a pessoa que está ali olhando o culto, a pessoa vem, às vezes, numa maca, daí ele faz a pessoa levantar. São esses movimentos de curas bem antigos, acho que da década de 50. E também muito da Assembleia de Deus, né, também, que já mostra também que deu origem Tudo isso bebeu dessa fonte, né, dessa ênfase, de novo, de Jesus com esse poder de curar. E a questão do batizar com o Espírito Santo, muito dessa ênfase do falar em línguas. E o rei que há de vir, que tem uma ênfase também escatológica. Tá? Então, um resgate de uma escatologia. Porém, uma escatologia pentecostal, muito voltada para uma visão, né, pré-arrebatamento. Nessa época aí que surgiu essa visão? Já surge um pouco antes, né? 1800 e pouco. Eles dão uma ênfase muito na progressão na interpretação, né? Dizem que Deus, ele se deu uma progressão no sentido de quanto mais perto da vinda de Jesus, mais a gente vai entender a escatologia. Então a visão deles é muito focada nisso para tentar rebater esse argumento, que é um bom argumento, de que é muito novo, né? Uma visão muito nova. Mas a gente estuda depois os pormenores. E aí, bem legal nessa questão do movimento pentecostal, não sei se alguém tem alguma coisa para compartilhar, porque eu creio que, assim, mesmo hoje, né, a gente vê que é um movimento que teve muitos frutos e, principalmente aqui no Brasil, se prega muito o evangelho, muitas pessoas se tornam convertidas por causa dos pentecostais, né? Então, nós precisamos ser gratos a esse movimento. E eu mesmo, minhas irmãs, nós nos convertemos no movimento pentecostal. Então, nós temos uma gratidão a esse movimento, apesar da gente não estar mais no movimento pentecostal, mas... E, realmente, não dá pra gente pensar, eu quero que tenha um avivamento igual o Azusa, igual o Gás. Escolher, Deus manda um avivamento igual. Não dá, é ele que... E às vezes é o quê? Você corre o risco também de Deus fazer algo e você não notar que ele fez e não reconhecer e não levar a sério. E aí o vento soprou e você não conseguiu entender que era o Deus, né? O Charles, que você tinha falado no começo, ele participou de algum avivamento? Eles tiveram algumas manifestações que eram parecidas com o avivamento na Escola Bethel. E como se tinha já ouvido falar sobre o avivamento de Gales, Né? então eles ficaram bem impactados com